Boa tarde a todos, eu sou o Caio e hoje vou apresentar um trabalho de análise do risco de transmissão de doenças respiratórias utilizando sensores de CO2 conectados em rede LoRaWAN. Os objetivos dessa pesquisa foram relacionar o nível de CO2 com o risco de transmissão de doenças respiratórias, desenvolver dispositivos IoT para a medição de concentração de gás, instalar esses protótipos em diversos ambientes dentro da universidade e, por fim, avaliar o risco de transmissão nos ambientes monitorados. Contextualizando um pouco o cenário que motivou a realização desse estudo, temos aqui um gráfico do governo federal que mostra a quantidade de casos de Covid-19 acumulados apenas nos últimos 12 meses de pandemia. E podemos ver que atingimos a marca de 30 milhões de pessoas infectadas em todo o território nacional. Nesse próximo slide, temos os números divididos por região do país, e apenas aqui no Sudeste foram 11 milhões de casos de Covid. Bom, o vírus SARS-CoV-2 é altamente transmissível, e encontrar uma maneira barata e simples de identificar o risco de transmissão, não só de Covid, mas também de outras doenças similares, como influenza, pode ser bastante útil em locais públicos com alta circulação de pessoas. Eu trouxe aqui a figura que demonstra a relação entre a inalação e exalação de gás carbônico e a dispersão de aerossóis contendo o vírus. No canto inferior esquerdo, temos a pessoa infectada, respirando e exalando CO2 junto com o vírus. Já no canto direito, nós temos a pessoa suscetível ao vírus, inalando CO2 e também aerossóis que contêm o patógeno. A transmissibilidade depende do tamanho do ambiente, da ventilação e da quantidade de pessoas respirando o mesmo ar. Então, se a gente tem um ambiente pequeno, mal ventilado, com um número grande de indivíduos, a concentração de CO2 irá subir, e ao mesmo tempo, o risco de infecção também aumentará. Em contraste, se temos um ambiente grande, bem ventilado e com pouca gente, o gás carbônico não se acumulará, e a chance de inalar ar contendo patógenos é menor. Para ter um parâmetro de comparação, ou com avaliar as medidas, é necessário saber a quantidade de CO2 presente no ar atmosférico, naturalmente nos ambientes abertos. Esse valor tem subido um pouco nas últimas décadas e hoje se encontra em cerca de 420 partes por milhão, ppm. Portanto, sabemos que valores acima dessa média indicam que há pessoas respirando e gás se acumulando, salvo nos casos onde existam outras fontes de CO2 presentes, como animais, plantas e combustão de substâncias, mas esses são fatores que não ocorrem nos ambientes da universidade. O sensor utilizado nessa pesquisa foi o MQ-135. Suas principais características são baixo custo, a precisão de até 50 partes por milhão de CO2 e um aquecedor integrado para acelerar a reação do gás com o elemento sensor de dióxido de titânio. Esse sensor apresenta uma variação na resistência, que corresponde à concentração de gás no local. Porém, essa curva não é linear e é altamente dependente das condições de temperatura e umidade relativa na hora que foi realizada a medição. E para compensar essas variações e garantir a medição correta da concentração de gás, foi empregado um sensor DHT11, que também é um sensor de baixo custo e de fácil integração. Usando a curva disponibilizada no datasheet do sensor, é possível corrigir a diferença de temperatura e umidade com a umidade e a temperatura medidas pelo sensor DHT11. Para a coleta, o tratamento e envio dos dados, foram utilizadas 3 placas de desenvolvimento diferentes. Um SP32 DevKit-C, um STM32 Bluepill e um Realtek ESP32 LoRaWAN V2. Todos têm microcontroladores com um conversor analógico digital de 12 bits, que foi utilizado para medir a tensão sobre a resistência do sensor MQ-135. O envio de dados para a rede LoRaWAN foi feito usando o transceiver SX1278 integrado, no caso do ESP32 da Realtek, e o SX1276, no caso do ESP32 normal e do STM32. Todos operam na faixa de 915 e 928 MHz e se comunicam a um gateway localizado dentro do campus da Unifei, conectado à nuvem The Things Network, TTN. Aqui temos um diagrama representando a conexão dos sensores. Os dados são enviados para o gateway via LoRa, depois são transmitidos pela internet até a nuvem e capturados por um servidor Node-RED para processamento. Após o processamento, eles são salvos em um banco de dados InfluxDB e enviados ao dashboard Thingsboard para monitoramento em tempo real. O processamento do Node-RED é organizado em flows, que vão receber os dados da nuvem MQTT, decodificar esses dados e enviar seus respectivos destinos. Aqui é um esquemático mostrando as conexões realizadas dos sensores, microcontroladores e rádios para cada um dos 3 casos. Na esquerda temos o SP32 da Realtek, no centro temos o STM32 Bluepill e na direita temos o ESP32 DevKit-C. Bom, para o cálculo do risco, foi utilizado o parâmetro H, que é definido pelo estudo referenciado na fonte e que classifica o risco de transmissão nas categorias de baixo, médio e alto, dependendo do valor encontrado. Para relacionar a concentração de CO2 no ambiente monitorado com o parâmetro H, foi utilizada a calculadora do risco, disponibilizada pelo mesmo estudo na Universidade do Colorado. No gráfico da esquerda, temos a análise do nível de CO2 observado no laboratório da Unifei no período de 4 dias. É possível perceber os picos que ocorrem durante a parte da manhã, quando as aulas se iniciam, e a queda da concentração no restante do dia. No gráfico da direita, temos a análise em um intervalo de 18 horas, que mostra o pico na concentração quando as pessoas entram no ambiente e a queda subsequente no nível após a saída. Analisando os dados do segundo gráfico no slide anterior, concluímos que o laboratório apresentou risco baixo de transmissão durante o período monitorado, já que o maior pico de CO2 foi de aproximadamente 1.400 partes por milhão, o que é um valor considerado seguro para o ambiente, de acordo com a calculadora de risco apresentada anteriormente. A pesquisa mostra que com sensores de baixo custo e tecnologias de internet das coisas, é possível desenvolver dispositivos capazes de medir o nível de gás em ambientes acadêmicos e que análises posteriores dos dados podem ser realizadas para relacionar a concentração de gás com o risco de transmissibilidade de doenças respiratórias. Gostaria de agradecer aos pesquisadores e professores da Universidade, do Laboratório de Aplicação de Internet das Coisas e à FAPEMIG pelo apoio financeiro. Obrigado.